Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a arte de tomar notas. Desta vez, finalmente, eu começo a falar sobre ferramentas, os aplicativos que você poderia usar para montar o seu Zettelkasten digital. Se você não assistiu nenhum vídeo ainda aqui no canal sobre a arte de tomar notas, eu recomendo que você assista dois vídeos, eu vou colocar o link para vocês, que são mais metodológicos, mais sobre a base teórica disso que a gente vai fazer hoje num aplicativo chamado Notion, tá? Bom, existem alguns aplicativos que nós costumamos chamar da última geração dos aplicativos de tomar notas. Seriam eles o próprio Notion, o Obsidian e o Roam Research. Claro, existem centenas, talvez, de aplicativos, mas esses três lideram o mercado, lideram as inovações que estão ocorrendo nesse nicho específico. Então, hoje eu falo sobre o Notion, em uma outra oportunidade eu falo sobre o Obsidian. Talvez você estranhe o fato de eu não recomendar o Evernote, que afinal reinou absoluto nesse mercado por bastante tempo. É que o Evernote tem justamente uma estrutura muito fixa para que a gente possa recomendar para a montagem de um Zettelkasten digital. O Evernote é, sobretudo, uma ferramenta bastante adequada para que você faça coleta de informações. Por exemplo, ele tem um scanner nele mesmo, né? Você também pode usar o Web Clipper, você pode encaminhar e-mails para ele. Então, coletar informações no Evernote é muito fácil, mas é importante que você entenda que um Zettelkasten não é uma coleção de informações, tá? Que você buscou em outras fontes. A ideia dessa caixa de notas, é isso que significa Zettelkasten, é que você tome as suas próprias notas nas suas próprias palavras. Então, tudo que entra nessa sua caixa de fichas, né? Zettelkasten literalmente seria isso em alemão, lembrando que estamos aí usando a metodologia do sociólogo alemão Niklas Luhmann. Então, tudo que entra na sua caixa de fichas tem que ser escrito por você. Caso você não tenha assistido, então, os vídeos anteriores em que eu explico essa metodologia, eu coloco os links e talvez seja o caso até de você assistir aqueles vídeos primeiro e depois voltar para este. Então, neste, não vamos abordar o Evernote, vamos abordar um aplicativo chamado Notion, porque recentemente esse aplicativo recebeu uma atualização que tornou possível que nós façamos links bidirecionais, né, os chamados backlinks, no próprio Notion. Isso geralmente é algo que a gente associa a aplicativos como Obsidian, Roam Research, mas o Notion correu atrás e incorporou também essa funcionalidade que é fundamental para a implementação de um Zettelkasten digital. Outra funcionalidade essencial é a possibilidade de que você faça os chamados links inline, quer dizer, enquanto você está formando a sua anotação, escrevendo a sua nota, né? Dentro de uma linha, você já pode chamar as suas outras notas. O aplicativo te dá essa possibilidade de buscar por um comando dentro da própria linha a nota que você irá incorporar à nota que você está escrevendo. E aí entra também a questão do backlink ou link bidirecional, porque essa nota que você, digamos assim, chamou para a nota que você estava escrevendo, ela recebe também um link para esta nota que a linkou, digamos assim, né, que fez a ligação para ela. Então, é isso que a gente vai ver hoje na prática no Notion. Antes de mostrar então para vocês o meu Notion, eu só quero fazer algumas advertências.
Eu mesma não estou mais usando o Notion para fazer o meu Zettelkasten. Eu migrei já faz um tempinho para o Obsidian, inclusive quando eu mostrar para vocês o Obsidian, vocês verão que eu já tenho bem mais coisas lá, já está bem mais amadurecido nesse sentido. No Notion eu deixei só uma amostra para poder fazer esse vídeo mesmo, né? E eu tenho uma razão para isso, não é uma simples questão de gosto, de estética de cada aplicativo. O que ocorre é que o Notion, ele só funciona hoje online, né? Então não tem a opção de você trabalhar no Notion de maneira offline. Se por acaso cai a sua conexão enquanto você está com o Notion aberto, né? Quando ele já então foi acionado, está em atividade, creio que você não tenha maiores problemas, né? Desde que quando a internet voltar, ele vai então fazer a sincronização das suas notas. O problema é que se você estiver sem conexão e precisar lançar o Notion, aí você não consegue ter acesso ao seu trabalho. Então já fica aí essa dica, se você tem uma conexão lenta ou se você tem problemas de interrupção na sua conexão, o Notion pode não ser a melhor opção para você, já que nós estamos falando aqui de algo que para muita gente, como é o meu caso, né, é o trabalho do dia a dia. Então a gente precisa, a meu ver, ter acesso a isso offline, né? Então essa é uma desvantagem, a meu ver, bastante grande do Notion. Outra grande desvantagem do Notion com respeito, por exemplo, ao Obsidian, é que o Notion tem a propriedade do formato das suas notas, daquilo que você cria no Notion. O que isso significa? Que no formato original só o Notion abre. Na verdade, essas notas nem sequer ficam salvas no seu computador, não tem uma pasta que você possa acessar, você acessa via Notion, no formato do Notion, e se você quiser abrir em outro computador que não use o Notion ou quiser abrir com outro aplicativo, você precisa exportar essa nota para um outro formato, né? Markdown, PDF, né? Tem lá as opções de formato para você exportar. Mas isso não fica muito legal, eu tive bastante problema já exportando o Notion, por exemplo, para Markdown, que é o formato que eu uso, fica bem desconfigurado, a formatação, você tem que ajustar muita coisa depois. E para piorar mesmo, né, o que eu acho mais complicado nesse quesito é que ele não tem uma opção de você exportar todas as suas notas de uma vez. Na verdade, se você utilizar o plano pessoal, que é o plano gratuito, você não exporta nem as subpáginas da página que você está exportando. Porque como nós veremos, né, o Notion ele tem subpáginas ao infinito, digamos assim. Você cria uma página, dentro dessa página você pode criar outra. Então, se você exportar uma página, se o seu plano não é pago, ele só exporta aquela página mesmo e você tem que entrar em cada subpágina para exportá-la também. Então você imagine se você ficar aí 5 anos, 10 anos usando esse aplicativo, quantas notas você terá nele, né? Milhares de notas. E aí, se um dia você quiser deixar de usá-lo, ou se um dia a própria empresa for à falência, com o tempo você não vai conseguir mais utilizar, porque vai ficar incompatível com o seu sistema operacional, isso significa que você vai ter um grande problema. Talvez você até perca todo esse arquivo. Então eu acho que eu preciso fazer essa observação para que você esteja consciente do que você estará fazendo, se você de fato resolver montar o seu Zettelkasten no Notion. Tenha em vista, então, que eu estou dizendo isso porque o Zettelkasten é uma coisa que você monta para sua vida, não é para uso temporário. Por isso, inclusive, até no vídeo anterior eu expliquei o que são as notas permanentes.
Não são notas que você não possa atualizar, não possa modificar, mas a ideia é que são notas que vão te servir ao longo da sua vida. Então você justamente vai atualizando, corrigindo essas notas, mas continua se servindo delas, né? Uma nota que você escreveu hoje pode ser útil para você, pode aparecer num contexto de ligação com outra nota daqui 15 anos. Então, perder um Zettelkasten de 5, 10 anos é uma perda considerável, tá? Eu, particularmente hoje, estou usando o Notion para os meus projetos mais transitórios. Então, eu uso o Notion para organizar a minha vida, eu faço o gerenciamento dos meus projetos nele, mas eu coloco nele informações que serão úteis para mim no máximo por uns 3, 4 anos. Então, se um dia eu não conseguir mais acessar essas informações, eu não terei grande prejuízo, né? São informações mais práticas, de valor mais transitório mesmo e não de valor permanente. Mas então, feitas essas considerações, se você decidir que mesmo assim o que o Notion te oferece é o suficiente para que você corra esse risco, ou se você é uma pessoa que não tem muita aversão a risco, então vamos lá, vamos ver como é que você poderia fazer o seu Zettelkasten no Notion. Agora, se você acha que essas minhas explicações são suficientes para que você não queira fazer isso no Notion, então aguarde um próximo vídeo e aí eu te explico como usar o Obsidian, que não sofre de nenhum desses problemas que eu acabei de elencar no caso do Notion, tá? Quem já usou o Evernote, como eu, né? Quem usa Evernote há muitos anos, sabe que tem esse problema também no Evernote, por sinal, né? Quando o Evernote ficou mal das pernas aí há pouco tempo, passou por uma tremenda crise o Evernote, né? Todo mundo ficou muito preocupado. O que vai acontecer com as minhas milhares de notas dentro do Evernote? Só o Evernote lê essas notas. Então, acho até que o Evernote ensinou essa lição pra gente quando entrou em crise. Tenha cuidado com a ferramenta que você escolhe, tenha cuidado com o que você coloca dentro dela, com o valor que isso tem para você, né? Mas enfim, agora eu acho que você já está esclarecido sobre isso, está esclarecida. Então vamos lá, vamos para o vídeo sobre o Notion, vamos ver como é que a gente poderia fazer um Zettelkasten nele. Lembrando também que é só uma sugestão, são algumas possibilidades que eu vou te mostrar. Você não precisa fazer, é claro, exatamente como eu faço, cada um tem o seu fluxo de trabalho, cada um vai adequar o sistema para suas preferências e suas necessidades. Eu vou apenas agora então te mostrar algumas possibilidades, algumas sugestões. Vamos lá! Então, muito bem, pessoal, isso aqui é a página inicial do meu Notion, tá? Você tem aqui uma capa, umas opções de configuração. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque afinal esse não é um tutorial para você aprender a usar o Notion. A ideia é mostrar mais como que o Zettelkasten funciona no Notion. Eu tenho aqui um pseudo Zettelkasten, digamos assim, porque eu incluo nele notas de literatura. Normalmente um Zettelkasten à maneira do Niklas Luhmann teria só as notas permanentes. Então isso aqui não é uma página, tá? Zettelkasten é só um título que eu coloquei para organizar aqui duas páginas que eu separei, notas de literatura e notas permanentes. Só para você ter uma ideia, né, caso você não saiba nada sobre o Notion, se você quer criar alguma coisa nele, por exemplo, você usa aqui a barra, sempre aparece um comando que te dá aqui algumas opções, tá? Você tá vendo aí que ele é bem versátil, né? Tem várias coisas que você pode criar dentro da sua pasta, da sua página, tá? Então, dentro de uma página, ele te dá todas essas opções de bloco aqui que você tá vendo, ok? E aí, vamos imaginar que você simplesmente, então, em vez de usar essas opções, escreva alguma coisa. Vamos escrever qualquer coisa aqui
página, ok? Aí você vem nesses pontinhos que aparecem ao lado de cada bloco e ele já te dá uma opção de transformar isso numa página. Então a gente pode escrever qualquer coisa em uma página, incluindo a página inicial, e transformar isso numa página que será uma subpágina dessa página em que a gente está. Então aqui no caso eu vou adicionar para minha home. Você veja que ele já virou uma página, já é clicável agora. Aí a gente entra aqui, ele te dá algumas opções do que fazer nessa página. Tem várias templates aqui, né? Se fosse um tutorial, eu poderia explorar isso com você. Para fazer o seu Zettelkasten, eu sugiro que você simplesmente escolha aqui tabela, né? Então, essa página passa a ser uma tabela com várias propriedades. Você pode adicionar aqui propriedades de diversos tipos. Cada coluna corresponde a uma propriedade. Essa propriedade pode ser um texto, mas também pode ser um número, pode ser opções para você selecionar, data, arquivos, checkbox, né, um link, e-mail, telefone, propriedades relacionais, uma relação com uma outra tabela, que isso sim a gente usa no Zettelkasten, né? Então é interessante, eu diria até fundamental praticamente, se você for criar o seu Zettelkasten no formato de uma tabela, você escolhe aqui uma propriedade relacional. Aqui você pode escolher, vamos imaginar que vou escolher uma coisa aleatoriamente, né? Minhas videoaulas, eu crio então uma relação entre essas duas tabelas. Aí toda vez que eu quiser preencher essa coluna, eu posso simplesmente clicar na coluna e ele já abre para mim todo esse menu das minhas videoaulas e eu posso aqui estabelecer uma relação. Por exemplo, uma aula sobre a moralidade da liberdade do Joseph Res, né? Pronto, está relacionado aqui. Uma tabela, então eu posso relacionar com informações que estão na outra tabela. Aqui, inclusive, é importante que você saiba que cada uma dessas linhas, eu estava falando das colunas que são propriedades, mas cada uma das linhas corresponde a uma página. Olha só que fantástico! Então você pode escrever aqui as suas notas, né? Você coloca aqui o título da nota, aqui tem a propriedade relacional que a gente acabou de criar, aqui tem uma propriedade que eu não deletei, já vem por default, né? E você pode deletá-la, pode criar outras propriedades. Aqui você vem nos pontinhos, ó, você pode deletar essa propriedade. Aqui adiciona uma propriedade qualquer à sua escolha. Então é por isso que ele é bem bacana para a gente poder usar como um Zettelkasten. Mas vamos voltar lá então para minha home, né, para a página inicial. Você vê que como ele é online, ele é um pouco lento também, né? Tem esse problema. Se fosse um aplicativo offline, ele responderia bem melhor. Depois eu deleto essa página, então. Agora eu vou te mostrar as minhas notas de literatura de verdade, como elas estavam aqui no Notion, né? Então você pode ver que aqui tem um título. Aqui eu criei uma propriedade, uma coluna, que é simplesmente para eu colocar o nome do autor. Aqui eu coloco o ano da publicação original. Aqui eu coloco algumas keywords, né? Fica selecionável isso, essa é a propriedade que eu escolhi. Aqui eu relaciono com as próprias notas de literatura. Então isso é uma coisa muito legal também. Quando você cria uma propriedade relacional, você pode relacionar uma nota com a mesma tabela. Então veja que aqui tem uma outra coluna, outra propriedade, que também é relacional e se relaciona com outra base de dados, que são as minhas notas permanentes. Mas aqui é uma relação da tabela com ela mesma, né? Então isso é uma coisa bem legal. Você pode relacionar as notas entre si e você pode relacionar as notas com notas que estejam em outra tabela. Vamos procurar aqui alguma nota para eu poder mostrar para vocês por dentro. Practical Reasoning Norms, né? É o tipo da nota que eu não deveria ter feito, eu falei isso no vídeo anterior. Ficou uma nota imensa porque é um livro, então eu recomendo que vocês não façam isso, não façam uma nota só para cada livro, tá? A minha ficou imensa e cheia de relações justamente por isso. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó.
Isso aqui você pode até optar por esconder, mas é importante no Zettelkasten deixar a amostra. Default ele fica amostra mesmo, tá? Isso mostra que tem 5 backlinks para essa nota e mostra quais são eles. Então, isso que aparece aqui quando eu clico nesses 5 backlinks são as notas que tem links que foram criados para essa nota sobre o livro Practical Reason and Norms. Então vamos imaginar agora que eu clique numa dessas notas aqui que estão com link para esta nota. Vamos clicar nesta nota aqui, vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Ele já me deu aqui o parágrafo destacado, o parágrafo em que eu faço a menção de Practical Reason and Norms. E lembra que eu falei dos links inline? Um link inline é isso aqui, ó, tá dentro já do parágrafo, dentro de uma linha, e aí eu coloco o link lá para a nota que eu quero. Então veja, aqui na verdade eu acabei vindo então para as minhas notas permanentes, né? Eu tava lá na tabela das notas de literatura, aí eu cliquei num backlink, eu segui um backlink, ele já me trouxe para o parágrafo de outra nota em que eu tinha feito a menção daquela nota em que eu estava. Então entendeu por que que a gente pode usar esse aplicativo para fazer Zettelkasten? Exatamente porque ele te dá essa possibilidade de você ligar nota com nota linearmente, sem que você precise ficar pensando em categorias, ou se você fizesse no Evernote, por exemplo, você pensaria em que caderno eu vou colocar isso. O máximo o Evernote te daria keywords, né, na forma de tags, mas ele não te daria essa propriedade relacional, ele não te daria esse link de uma nota para outra. Inclusive é interessante a gente até separar as duas coisas, que mesmo que você não crie propriedades relacionais nas tabelas, o link funciona em qualquer lugar. Em qualquer página que você esteja do Notion, você pode fazer isso aqui, ó. Tô aqui dentro do primeiro parágrafo, eu clico 2 vezes colchete. Viu que abriu uma busca? Essa busca é de notas. Vamos começar a digitar agora o título de uma nota. Aí, The Morality of Freedom. Vamos buscar essa nota. Tá aqui, ó. Buscou, eu selecionei. Pronto, apareceu já aqui o link para The Morality of Freedom dentro da nota que eu estava digitando. Então, isso é link inline. Isso não é propriedade relacional, tá? Propriedade relacional é isso aqui, você pode fazer também, é uma escolha sua. Ah, eu fiz um link inline para The Morality of Freedom, então agora eu vou aqui na minha propriedade relacional e eu mostro na própria tabela que essas notas estão relacionadas. Então eu vou escrever aqui The Morality of Freedom, ele também vai buscar, pronto, ó. Tá aqui nas propriedades relacionais. Agora, se a gente for lá na minha tabela de notas permanentes, que seria isso aqui, vamos buscar aquela nota, ó. Seria esta nota, era a nota que eu estava trabalhando agora, a nota que estava aberta. Então, lembra que lá eu escrevi The Morality of Freedom, ó, aparece aqui. Aí, se a gente for lá para The Morality of Freedom agora, vamos voltar para minha tabela. Aqui, agora eu tô na tabela de notas de literatura, eu abri The Morality of Freedom e se eu olhar os backlinks dela, tá aqui, ó, sobre a possibilidade de razões, blá blá blá, apareceu nela o backlink também que eu criei. E além disso, aqui nas notas permanentes, na propriedade relacional também aparece, porque lá nas propriedades relacionais daquela nota eu escrevi The Morality of Freedom. Então, resumindo, quando eu entro nas propriedades relacionais desta nota, que se chama sobre a possibilidade de razões excludentes variarem em escopo, e eu escrevo lá The Morality of Freedom, né? Estabeleço uma relação com essa nota de literatura. Aqui na nota de literatura aparece nas suas propriedades relacionais com aquela tabela
que essa relação foi estabelecida. Então eu atualizo uma tabela, outra tabela é atualizada automaticamente. Isso é muito legal. E mesmo que você não queira usar isso, era isso que eu estava dizendo, né? Se você não quiser usar as propriedades relacionais, basta usar os links inline, que são esses links que a gente coloca no meio do texto e aí são criados backlinks nas páginas que você estabeleceu o link aqui, né? O link inline. Então, eu acho isso muito legal. É isso que faz com que você possa fazer Zettelkasten no Notion. Eu não sei se isso fica claro para você, né? Aqui é a minha tabela, então, de notas permanentes. Veja que ela tem algumas propriedades diferentes, né? Porque não são notas de literatura, são notas permanentes. Eu expliquei a distinção num vídeo anterior. Então, aqui tem o título, eu tenho a data de criação da nota, eu tenho também algumas keywords, algumas palavras-chave, e eu tenho duas propriedades relacionais. Relação com nota de literatura e relação com essa tabela mesmo, que é a tabela de notas permanentes. Eu posso estabelecer as relações que eu quiser com qualquer tabela que eu tenha aqui dentro do meu Notion, tá? Outra coisa que eu queria mostrar antes de terminar, duas coisas ainda, quero mostrar filtros e visualizações. Aqui eu tenho a visualização default, que é aquela que eu criei originalmente quando eu criei a página. Mas eu também criei uma outra visualização depois, que é a galeria, que é isso aqui, ó. Aí eu passo a ver as minhas notas como se elas fossem uns cartõezinhos e eu posso ler uma parte de cada uma delas nesses cartões e eu abro aí normalmente quando eu clico em cada um desses cartões, aí abre a nota da mesma forma. Então o Notion te permite criar aqui opções de visualização, né? Eu acho que para o Zettelkasten as mais convencionais seriam a tabela mesmo e isso que eu criei, que é a galeria, né? Outras visualizações me parecem mais interessantes para outro tipo de projeto. E outra coisa que eu queria mostrar também, então, é o filtro, né? Você pode adicionar um filtro aqui para sua galeria. Então, vamos dizer assim, eu vou usar o quê? Keywords, acho mais interessante. Que contenha, tá, que contenha e não que não contenha. Vamos escolher uma opção. Eu quero ver todas as minhas notas em que apareçam, deixa eu ver aqui que eu usei aqui, que eu já tinha tirado, mas acho que deve ter alguma coisa, certamente sobre razões excludentes. Então pronto, aí eu crio um filtro e agora ele me mostra só as minhas notas que tenham a keyword razão excludente. Eu também podia ter pedido, se eu estivesse nas notas de literatura, para ver só as notas cujo autor é fulano de tal, ou então só as notas sobre os livros do ano tal, né? Então isso funciona com qualquer propriedade. Qualquer propriedade você pode criar um filtro e aí você pode ver as suas notas que dizem respeito ao critério que você escolheu para esse filtro. Então note que o Notion ele tem muitos recursos, né? Não é à toa que muita gente vai querer passar por cima de tudo aquilo que eu falei no início do vídeo e certamente vai querer usar esse aplicativo para fazer o seu Zettelkasten. Agora você está informado das possibilidades, né? Você já sabe quais são os riscos e você pode fazer então a sua própria escolha. Se você não escolher o Notion, aguarde o vídeo sobre o Obsidian, que eu te dou então uma alternativa ao Notion. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!